Quer que continue aqui em Sodoma? O amor pelas pessoas motivou a oração de Abraão. Embora Ló tivesse se tornado morador de Sodoma, não participava da iniquidade de seus habitantes. Abraão julgava que naquela populosa cidade deveria haver outros adoradores do verdadeiro Deus. E, em vista disso, rogou ele: longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio. Longe de ti seja. Não faria justiça o juiz de toda a terra? Abraão não pediu simplesmente uma vez, mas muitas vezes, tornando-se mais ousado ao serem satisfeitos seus pedidos. Continuou até a ter a certeza de que se mesmo 10 pessoas justas pudessem achar-se nela, a cidade seria poupada. O amor pelas pessoas que pereciam inspirava a oração de Abraão, ao mesmo tempo em que lhe repugnavam os pecados daquela cidade corrupta. Desejava que os pecadores pudessem ser salvos. Seu profundo interesse por Sodoma mostrava a ansiedade que devemos experimentar pelos impenitentes. Devemos alimentar ódio ao pecado, mas piedade e amor para com o pecador. Ao nosso redor existem pessoas que são levadas à ruína inevitavelmente e de forma tão terrível como aquela que recaiu sobre Sodoma. A cada dia, o tempo de graça de alguém se encerra. A cada momento, alguns passam para além do alcance da misericórdia. E onde estão as vozes de aviso e súplica, mandando o pecador fugir desta condenação terrível? Onde estão as mãos estendidas para fazer retroceder do caminho da morte? Onde são os que com humildade e fé perseverante intercedem junto a Deus por ele? Os cristãos podem exercer grande impacto sobre as cidades. Se é certo que Deus, por amor de 10 justos, teria poupado Sodoma, qual não seria a influência para o bem produzida resultado da fidelidade do povo de Deus, se cada um dos que professam o nome de Cristo se achasse também revestido de sua justiça? Bom, por aqui a gente vê que as cidades estão perdidas mesmo, né? Que aqui, olha, não tinha 10 pessoas lá, em Sodoma. E vejo que Ló morava lá e ele não conseguiu influenciar, né, também. Pelo que a gente entende, né, que ele não conseguiu influenciar ali a vizinhança. Então, a cidade, o trabalho nas cidades é algo bem árduo, né? E o interessante naquele vídeo lá que nós assistimos lá do Leandro Dalla, né, que ele pontuou bem essa questão, né? Ele falou, olha, e é uma coisa, né, acho até relativamente fácil de se verificar na Bíblia, né? Nós temos o exemplo de Ló, né, que foi tirado ali da cidade e basicamente não conseguiu ajudar quase ninguém ali, né? E o caso de Jonas, né, que Deus mandou ir lá para evangelizar, né? Ele não morava lá, ele nem queria ir para lá, na verdade, né? E ele conseguiu alcançar a cidade inteira, uma enorme cidade. Então, mostrando para nós essa questão, né, de que assim, você pode alcançar uma cidade visitando, sem necessariamente ter que morar ali, visitando desde que você tenha um bom testemunho, desde que você tenha uma mensagem bem preparada, bem estruturada, né, bem planejada. Esses seriam os grandes centros, né, avançados, né, os centros avançados de pregação. Então, assim, você teria locais para ajudar as pessoas reconheceriam aqueles centros como centro de auxílio, de pregação espiritual e auxílio físico e espiritual, mas sem que as pessoas tivessem que morar necessariamente ali, né, tendo aquela influência constante, né. Então, a gente percebe que nós não podemos cair, e aí para mim, aí sim, eu vejo como uma posição de equilíbrio, nós não podemos cair no extremo de nos isolarmos, nós vamos morar em um local tranquilo, vamos viver lá e não vamos pregar para ninguém, não, não é isso, né? A posição de equilíbrio você precisa se afastar da cidade, né, quanto antes, por quê? Porque a situação é cada vez mais difícil de morar numa cidade, né, de morar um ambiente que você não pode controlar nem o que você ouve, porque, né, eu moro aqui num local um pouco mais afastado, numa chácara. E ainda assim, futuramente, se, né, espero em Deus que eu consiga murar um pouco mais aqui, mas mesmo assim tem momentos que a gente, de madrugada aqui, a pessoa coloca como aqui é tudo aberto, às vezes a pessoa coloca uma música aí que tem palavrão, que tem um monte de coisa, e a gente não tem o direito de não ouvir. Então, e não só isso, né? Se fosse só isso, quem dera fosse só isso, né? Mas ainda assim, é muito mais raro, né? Não é como muitos lugares aí que tem local que a pessoa praticamente todo dia ela tem que lidar com isso. Aqui, no nosso caso aqui, às vezes, uma vez na semana, às vezes não tem, né? Tem semana que não tem, e quando tem também, a gente fecha as janelas aqui, né? Como é mais afastado, que a gente fecha as janelas aqui, praticamente você ouve muito pouco, né? Não é aquele volume alto, igual quando você está colado
com a vizinha da pessoa, e etc, né? E também o cuidado na hora de você sair na rua, né, e etc. Então, a gente percebe que o equilíbrio é você se afastar ao máximo, no sentido de contato desnecessário, né, contato que não seja estritamente necessário, por exemplo, para trabalhar financeiramente ou para quem não, né, ou para você evangelizar, mas não você ter o hábito de participar das mesmas coisas, né? E a gente percebe que quanto mais o tempo passa, mais as igrejas, não só igrejas adventistas, mas as igrejas em geral, né? Elas têm se assemelhado muito ao mundo, né? Então, assim, a igreja atrativa tem se tornado aquela igreja que você praticamente não tem grandes diferenças entre o cristão e o não cristão, né? Isso muitas vezes é visto como uma virtude, né? Aí é uma questão de cada um estudar, né? Mas nós que temos essa mentalidade de que existe uma necessidade de reforma na saúde física, mental, espiritual, eu acredito que o ponto de equilíbrio é você não deixa de pregar para essas pessoas, mas também você não vai ficar o tempo inteiro ali, né, colocando os filhos sob a influência deles, e a si mesmo sob a influência deles, né? Que é muito difícil, né? Para muitos adventistas que tem um aqui, outro ali, outro acolá, é realmente uma situação muito difícil, né? Dependendo de onde ele mora, ele tem que conviver com esse tipo de coisa. Então, aí tá mostrando para a gente que o evangelismo deve ser trabalhado com muita ênfase, mas, ao mesmo tempo, tendo o cuidado de ter a prudência, né? E a prudência, nesse caso, seria o quê? Nós temos nos planejado há muito tempo, no sentido de prepararmos nosso povo a não morar nas cidades, né? Ao máximo possível, não morar nas cidades. E só casos, e se a gente tivesse planejado, os casos, sim, que pudessem ser considerados impossíveis, né, de sair, seriam exceções e não regra, como é hoje, né? Hoje, para a maioria das pessoas, é muito difícil sair da cidade. Por quê? Porque você tomar essa decisão e fazer tudo sozinho é muito difícil, realmente. Agora, se isso fosse incentivado e tivesse sido trabalhado desde aquela época, com certeza nós já teríamos aí um preparo muito maior, né?